A gente precisa pensar no Deus Pai, porque Ele é maravilhoso, como eu disse no começo do culto. Como tem sido atacada a figura do Pai e a figura de Deus como Pai. Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15. Você já deve ter desconfiado, né? Se nós vamos falar da paternidade de Deus, nós vamos falar da parábola do filho pródigo. E nós vamos ler do verso 11 até o último verso desse capítulo, que é o verso 32. E nós vamos ler responsivamente. E o texto não é grande. Isso é maravilhoso. Essa história é maravilhosa, nunca fica velha, porque a palavra não envelhece, nunca se desgasta, nunca esgota. Vamos ler responsivo? A parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu a vez. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele a fracassa das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, ponte de um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele no novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Eu comecei a dizer também no começo do culto que por causa do Dia dos Pais, eu comecei a refletir nesse texto. Muito. Porque existe um ataque a todas as instituições conservadoras, instituições que honram a Deus, e a paternidade é uma das instituições atacadas. Juntamente com a igreja e outras instituições, a família é atacada, e ela é atacada naquilo que devia ser seu pilar: a paternidade, o pai. O pai.
E está na moda, né, pegar maus exemplos de pais e dizer o seguinte: olha, esse pai aí, pai é uma coisa em desuso, porque pai é quem cria, pai tem muita mulher que é pai. Essas coisas que desestruturam a base familiar e são, ainda que muitas pessoas que estejam envolvidas nesse movimento não saibam, são investidas de Satanás nas nossas vidas. Porque uma família sem um pai é um negócio muito complicado. Falando de pai de verdade, uma menina que cresce sem um pai, ela fica tão desestruturada. Um filho que cresce sem um referencial de um pai, um referencial masculino, isso é tão problemático. Uma mulher que tem que cuidar de seus filhos sem o marido, ela até vence, mas como ela se cansa, como ela fica exaurida, como ela fica cansada. Ainda que o homem esteja presente, mas se ele não for o pai mesmo, como é que é difícil. E as pessoas ainda cometem o erro de dizer assim: Deus não pode ser pai, porque o meu pai é assim, assim, assado. Isso é um erro, porque o seu pai não reflete a paternidade de Deus, mas nós como pais devemos aprender a ser pai como Deus o é. É Deus o paradigma e não eu. É Deus o referencial do que é ser um pai e não eu. E a parábola do filho pródigo nos revela algumas coisas do caráter do Pai Celeste que são absolutamente maravilhosas. Tim Keller tem um livro chamado O Pai Pródigo. Tim Keller, pastor presbiteriano, que plantou uma igreja relevante em Nova York, uma das maiores igrejas de Nova York, se não a maior, mas acho que uma das maiores, uma mega igreja, com grupos familiares espalhados por todo lugar, com um discipulado forte, e o mais interessante, com uma liturgia muito conservadora, mas a igreja cresceu maravilhosamente, porque ele aprendeu a dar as respostas ao nosso tempo, ele aprendeu a falar a linguagem do nosso tempo, ele aprendeu a se comunicar com as pessoas do nosso tempo, ele fazia exegese do texto e exegese do nosso tempo, e ele sabia transmitir às pessoas aquilo que elas precisavam ouvir, ele sabia se comunicar com elas. Ele criou uma igreja relevante, e ele falava do pai pródigo, mas talvez você tenha costume de ouvir a palavra pródigo só de uma perspectiva e fala: mas o pai não pode ser pródigo. Mas pode, porque sim, um dos significados de pródigo é aquele que desperdiça, é aquele que gastou de um modo desenfreado, é aquele que jogou fora. Mas essa palavra tem outros significados, como é aquele que doa liberalmente, é aquele que se doa e que doa de uma maneira liberal, de uma maneira sem parcimônia, sem ficar medindo. Então, nessa perspectiva, nessa segunda perspectiva, o nosso Deus é um pai pródigo de verdade. De verdade. Nós temos aqui dois filhos diferentes e nenhum deles conhecia o caráter do pai. E a gente tem que se policiar, porque nós podemos ser aquele filho que foi embora, ou podemos ser aquele filho que ficou em casa, ou podemos ter sido o filho que foi embora e agora de repente somos o filho que ficou em casa. Porque o pai é o Senhor. Isso aqui é tipológico do Senhor. Então nós vemos a parábola, partindo do verso 11, e nós vemos a figura do primeiro filho. Chegou e disse para o pai: pai, me dá tudo que me pertence, me dá a minha herança, que eu vou embora. O que esse filho está dizendo para o pai? Pai, me dá a minha herança, porque eu vou embora. Quando que a gente recebe a herança? Quando alguém morre. Olha o que esse menino está fazendo. Me dá a minha parte da herança. Então ele considera o seu pai como alguém que morreu. Isso era a cultura daquela época. Hoje não é tão absurdo assim mais, que um pai distribua a herança em vida, mesmo que o filho não peça. Porque o inventário é um negócio tão caro, que às vezes doar em vida é um bom negócio. Porque é absurdo mesmo o que esse país faz, o que a gente tem de imposto, o que a gente tem de taxas, o que a gente tem de exploração. Então hoje, culturalmente é diferente. Se você doa em vida seus terrenos, suas coisas, e fala: já de vocês eu uso fruto meu, mas quando eu morrer já está no nome de vocês, e pronto, e acabou. Talvez seja um bom negócio hoje em dia, mas naquele tempo não era. Naquele tempo, aquele indivíduo estava considerando seu pai um morto. E ele de fato foi embora. Foi embora, gastou tudo dissolutamente, dissolveu a sua herança.
comeu tudo, de um modo horrível, né? Com coisas indignas, mas chegou no dia que ele não tinha mais o que dar ao mundo, então sobrou para ele a pocilga, a cuidar de porco. Não podia ser uma humilhação pior, porque se a gente parte do pressuposto de que esse homem era judeu, e todo judeu considerava porcos animais imundos, porque de fato eram, né? No Velho Testamento a gente tem isso lá. O judeu não comia carne de porco. Outros tempos, outro contexto. Então você não tinha nem judeu porqueiro que cuidasse de porcos, não existia. Mas o que sobrou para esse rapaz foi cuidar de porcos, porque agora ele não tinha mais nada para oferecer para esse mundo. Você está achando que acabou? Ele desejava comer da comida dos porcos. Não era nem comer os porcos, que já era indigno para ele, mas nem a comida que o porco comia, porque ele já não tinha mais nada para oferecer para esse mundo. Eu já fui esse filho. Talvez você já tenha sido, ou você seja. Enquanto a gente tem alguma coisa para oferecer para esse mundo, tudo muito bem. Mas quando a gente não tem mais nada para oferecer, ou quando ele já extraiu de nós tudo aquilo que ele podia extrair, o que sobra é a pocilga e a comida dos porcos. É sim. Eu fico me lembrando da minha adolescência e da minha juventude, e de histórias que eu acompanhei, de meninas que eram tidas por descoladas, por exemplo, meninas que eram tidas por meninas modernas, até que vinha a gravidez indesejada, as lutas, e as mesmas amigas que tanto empurravam ela para aquela vida desregrada, eram as que agora comentavam: viu, fulana, é assim, não mudou. Você acha que mudou, mas não mudou. Quantas vezes eu vi amigos sendo estimulados a beber, quando estavam caindo de bêbado, virava motivo de piada dos mesmos amigos que os estimularam a beber. Isso é mundo. Isso é mundo. E o dia que você se torna um alcoólatra inveterado, acabou. Os amigos da pedra, os amigos da carreirinha, os amigos da bruma, da maconha, são aqueles que não estarão perto de você, e não estão perto de muitos que eu já vi, quando eles precisam de uma clínica, quando eles se tornam viciados, que estão no fundo do poço. Não tem amigo não. Eu já fui voluntário em clínica de recuperação de drogado. Eu ia lá semanalmente, os fins de semana, porque eu era seminarista naquela época, e era isso que a gente mais ouvia. Eu pastoreei um homem que era muito alegre e vivia no boteco, bebia, era alegre. Ele sempre foi alegre e tinha muitos amigos, mas um dia ele adoeceu. Ele teve um grave AVC, acho que foi AVC, não lembro, porque eu já peguei a história dele quando ele já estava na cadeira de rodas. Então ele ficou na cadeira de rodas e ele ficou sem poder andar, e a gente começou a discipular. E um dia ele falou assim: pastor, nenhum dos meus amigos do bar nunca veio me ver, nunca vieram me ver, nunca vieram me ver na cadeira de roda, nunca vieram empurrar essa cadeira, nunca vieram na minha casa, meus amigos sumiram. Isso é mundo. Parece muito bonito, e o mundo ama exercer juízo sobre a igreja, mas quando você não tem mais nada para oferecer para o mundo, acabou. Na igreja nós temos conflitos às vezes mesmo. Na igreja nós temos às vezes dificuldades relacionais, não por culpa de Deus, por culpa nossa. Mas quando a coisa aperta, é a igreja. Quando as pessoas estão no fundo do poço, é a igreja. E elas sabem disso. Apesar do mundo nos criticar, as pessoas sabem disso. E eu te provo por quê. Quando uma pessoa não tem cesta básica e está faltando as coisas em casa, para onde que ela vai? Para a igreja. Muitos até frequentam o culto uns dias para ganhar a cesta básica, para ganhar uma roupa e depois. Quando vem a enfermidade, câncer, gravíssimo, o que elas fazem com você? Ora por mim lá na igreja, ore por mim. Elas não buscam socorro no mundo, elas buscam socorro na igreja.
Então é muito fácil criticar a igreja, até o momento em que você precisa dela. Não é fácil para as pessoas criticarem o mundo, elas querem agradar o mundo, mas o mundo te abandona quando você está no fundo do poço. É esse homem aqui. Já fui eu. Talvez seja alguém que esteja sentado aqui agora. Esse jovem foi para lá, acabou com a sua herança. Isso é a nossa história. Quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, nós pecamos com eles. Nós pegamos toda a beleza da herança do paraíso e dissemos: nós estamos um pouco ligando para isso. Nós desprezamos a nossa herança, jogamos a nossa herança mais preciosa fora por causa do pecado. E agora a gente volta arrebentado, porque só tem um lugar para buscar no Senhor. E o mais interessante é que a gente nem vem com a intenção correta, mas o Pai vem ao nosso encontro e nos encontra. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos encontra. Ele é que nos dá muito mais do que aquilo que merecemos, porque Ele é o Pai pródigo, que abençoa prodigiosamente, sem medida. Mas eu não sei disso quando eu estou lá. Esse jovem não sabia disso quando ele estava lá. Não, ele não sabia. Ele pediu sua herança, achou que aquilo fosse eterno, saiu de perto dos cuidados do Pai, e nós estamos falando de Deus. E quando estava no fundo da pocilga, no fundo do chiqueiro, ele se lembrou do Pai. Mas mesmo quando ele se lembra do Pai, ele ainda não se lembra, ele não conhece o caráter todo do Pai maravilhoso que ele tinha. É exatamente assim, mesmo quando a gente se lembra de Deus, quando a gente está lá no mundo, ou para usar uma linguagem bem própria nossa, né, Neto? Quando a gente está no Egito e o negócio fica ruim, a gente se lembra de Deus, mas a gente não conhece o caráter todo do Pai. Do Pai. Esse menino sabia quem era o Pai, sabia as bênçãos que tinha na casa do Pai, mas ele não conhecia o Pai dele com profundidade, ele não sabia do que o Pai dele era capaz. Uma bondade tão prodigiosa como seu Pai tinha. Mas sabe o que é mais interessante? Muitos estão na casa do Pai e também não conhecem o Pai. Porque então esse rapaz volta, e daqui a pouco eu vou voltar nele. Volta. E você vai entender porque ele não conhece o caráter do Pai. Ele volta, o Pai faz uma festa, e o irmão também não conhecia o caráter do Pai, não conhecia nem a liberdade que ele tinha dentro da casa do próprio Pai, e faz pirraça e não quer entrar. E faz pirraça e não quer entrar. Filho ciumento, que não conhecia o Pai que tinha. Ele conhecia as riquezas do Pai, ele estava interessado na herança do Pai, mas ele estava perdendo o melhor, o Pai. Até fisicamente, né? Até nesse mundo a gente só entende isso muitas vezes quando não tem mais, né? O sujeito às vezes está pensando quando vai receber a herança do Pai, quando o Pai morrer ele vai herdar isso ou aquilo, e aí o Pai morre e ele descobre que o maior tesouro que ele tinha não é o que o Pai tinha, mas o Pai. E é exatamente assim com o Senhor. O maior tesouro que nós temos não são as bênçãos que o Pai pode nos dar, nem as posses que o Pai tem. Nossa maior herança é o próprio Pai. E muitos estão perdendo a sua maior herança porque não tem intimidade com o Pai. Deixa eu te mostrar como às vezes você fica muito aquém da compreensão de quem é o Pai que se revela nas Escrituras, que nos doou Jesus, seu Filho amado e querido, sua maior posse, e nos enviou o seu Santo Espírito ainda. Te mostrar como às vezes a gente não conhece. Esse rapaz, o primeiro filho, o pródigo que foi e gastou tudo. Ele é pródigo no sentido ruim da palavra, dissolveu tudo que tinha, gastou de um modo desenfreado. Ele é o pródigo no sentido ruim. Quando está no fundo do poço, ele se lembra do Pai. Quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer: Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele caiu em si, que bom que caiu em si, mas ele ainda não conhecia seu pai. Não, ele não sabia quem era o Pai. Foi criado pelo Pai, foi sustentado pelo Pai, morava na casa junto com seu pai, saiu de casa, se lembrou de algumas coisas sobre o Pai, mas ele não conhecia seu Pai. Não, ele não conhecia.
Quando ele volta para casa, ele ainda está longe, e o pai o avista. E ele vem buscando uma coisa, mas vai receber muito mais. O pai o avista. Outro dia eu estava compartilhando, sabe como é que eu penso que é essa imagem assim? Eu me lembro que a minha avó debruçava na janela, e a gente morava na roça, e a rua era mais distante, e às vezes ela via uma pessoa lá longe, era indo um mosquitinho, e ela não falava nada. Daqui a pouco vinha mais uma, longe, e ela olhava e falava: lá vem o seu tio fulano de tal. E daqui a pouco era ele mesmo. Como é que você sabe? Porque o jeito que ele anda, o jeito que ele balança o braço, o jeito que ele mexe as pernas, o jeito que ele joga o corpo. Ela conhecia cada um de nós à distância, pelo jeito de andar. Eu entendo que esse pai estava por ali, talvez na frente da sua tenda, ou debruçado na janela da casa, e ele viu o seu filho e falou: meu filho voltando ali. Ele foi ao encontro desse filho, porque na verdade é o pai quem vem ao nosso encontro. No fim das contas é isso. Às vezes a gente até volta para o pai, mas não buscando toda a bênção que ele pode nos dar. A gente volta, mas a gente não conhece o pai. E ele diz assim: pai, eu peguei contra o céu e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante, ele admite seu erro, mas ele não pede perdão, ele oferece serviço, porque ele acha que ele pode pagar aquilo que o pai vai fazer por ele. Ele não pode. Esses somos nós. Quantas vezes nós nos voltamos para o pai, e é por isso que a gente não prova a conversão até entender a graça, porque ao invés de pedir perdão, a gente oferece serviço. Ao invés de dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei junto com Adão, pequei junto com Eva, eu peco todo dia, me perdoa e me toma nos seus braços, o que eu faço? Pai, eu vim aqui para trabalhar na tua igreja. Pai, olha pai, eu visito o hospital, eu visito asilo, eu visito creche. Olha pai, olha que legal, me recebe de volta. E o pai olha e fala: não, meu filho, não é isso não. Não é isso não, meu filho. Eu não estou precisando do seu serviço. Você foi embora, a casa continuou andando do mesmo jeito. Você foi embora, eu não perdi terreno, eu não perdi dinheiro, eu não perdi nada. Eu não estou preocupado com o seu serviço, eu quero você. O serviço é depois. Esse menino não conhecia o caráter do pai. O pai nunca se portou com dinheiro. O pai ama o filho. Nunca foi uma questão de trabalho. Ele ama o filho. Quantas vezes você vem para a igreja, ou vai para alguma igreja, e acha que é o seu serviço? Tem segmentos que eu vou subir escada de joelho. Para quê? Por que o pai precisa que você suba escada de joelho? Se todo sacrifício o filho já fez, o amado Jesus. Tem uma superstição também, na época da seca, na minha região tinha muita seca, o pessoal enchia a lata d'água e subia aqueles morros, porque o pessoal gosta de pôr cruzeiro no alto do morro, e jogava água no pé do cruzeiro para chover. Ele tinha feito melhor se ele tivesse regado a horta dele com aquela água, porque o senhor não precisa disso, é um serviço inútil. Aquele rapaz não conhecia seu pai. Seu pai não queria o serviço, seu pai queria ele. Seu pai não estava preocupado com o que ele podia, com o que o filho podia oferecer, porque o pai, e esse pai prefigura o Pai Celeste, o pai não precisa de nada. O pai vem ao nosso encontro porque ele quer, o pai nos abraça porque ele quer, o pai nos aconchega porque ele quer, ele nos dá dignidade, colocando uma sandália nos pés e um anel no dedo porque ele quer, porque isso era sinal de dignidade. E o pai faz festa e mata novilho cevado porque ele quer e nos ama. Não é por nada que nós tenhamos. Entende isso? Aprende a conhecer o caráter do seu pai. É ele quem nos dá dignidade. Sem ele nós estamos descalços. É ele quem nos dá honradez. Sem ele não tem anel. É ele quem nos dá roupa decente. Sem ele nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, como a igreja de Apocalipse. É ele, esse é o Pai que está revelado nas Escrituras, o Deus verdadeiro. O filho vai conhecer agora o caráter de um pai que ele não conhecia. E não é porque o pai não fosse assim, é porque ele não prestava atenção. O pai que se revela nas Escrituras é um pai provedor, é o pai doador, é o pai que vem ao nosso encontro, é ele que vem. Você acha que você está vindo, mas você está vindo do caminho errado e com a intenção errada, mas ele vem e te abraça mesmo assim. É ele quem nos escolhe.
É Ele quem escolhe nos receber, é Ele quem escolhe nos aceitar. Pare de oferecer serviço antes de conhecer o Pai. Conheça o Pai, o serviço vai brotar naturalmente. Esse menino estava todo errado. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas o pai está dizendo, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Somos nós, merecíamos ser escravos, porque ele não está pedindo para ser tratado de uma maneira boazinha, trata-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Você está achando que isso é esse carinha assalariado que você conhece hoje, que você é talvez? Não, está falando de escravidão mesmo. É melhor ser escravo na tua casa, pai, do que ser livre nesse mundo. Mas ele descobriu que quando ele se derrama diante do pai, o pai não quer um escravo, ele não precisa, mas ele ama seus filhos e ele o aconchega. Quando seu coração se rende ao pai, quando você cai em si e se derrama diante dele, você pode até estar vindo com a intenção nada bem correta, porque quantas vezes, quando eu me rendia ao Senhor, eu ficava assim, talvez eu precise mesmo do Senhor para que eu não vá morar no inferno. Mas aí com o tempo eu aprendi que é muito mais do que isso. Eu não estou com o Senhor só porque Ele vai me levar para o céu, mas porque Ele já habita em mim, porque já é íntimo, porque se eu não busco é porque eu sou falho, mas Ele está aqui. Esse é o Pai. Talvez você seja esse filho. Está na hora de voltar para a casa do Pai, deixar Ele te envolver com os braços, te colocar uma sandália nos pés, um anel no dedo. É tão bonito quando a gente vê o Pai colocando sandália nos pés de gente indigna e anel no dedo. Ele fez comigo, indigno que era. Eu podia dizer indigno que sou, mas não é verdade mais, porque Ele me deu uma nova identidade que eu nem merecia. Antes esse menino talvez fosse visto nas cidades como o escravo que cuidava de porcos, o falido que cuidava de porcos, o quebrado que cuidava de porcos, mas agora ele é filho do seu pai de novo. Antes eu era o falido que sustentava o porco do pecado, mas agora eu sou filho do rei, agora eu sou filho de Deus. E o maior patrimônio que eu tenho não são as bênçãos que Ele pode me dar, mas é Ele, e eu não tenho o que Ele me tem, né? Sabe, talvez você diga assim, isso nem é para mim, já passei dessa fase, já sou um crente. Você está pensando em já está errado, mas talvez então esse seja o segundo filho, o pródigo que nunca saiu de casa. Ele era pródigo em orgulho, ele era pródigo em rancor, destilou rancor prodigamente, porque quando ele chega, ele vê as festas, ele ouve barulho, ele vê alegria, e então ele pergunta para um servo o que está acontecendo. Teu irmão voltou, seu pai está feliz demais. E aí ele birra e não entra. E por quê? Porque ele também não conhecia o caráter do pai, e ele não conhecia a condição em que ele vivia, ele sequer conhecia a sua identidade. Então o pai de novo vem. Tem muita gente religiosa que mora na casa do pai e não conhece o pai, e o pai vem ao encontro dele. Talvez venha ao encontro de alguns aqui nessa noite. E quando o pai chega lá fora, diz assim: meu filho, o que é isso? Aí ele falou: eu sempre estive com o Senhor, nunca nem um cabrito eu tirei para festejar com meus amigos, agora vem esse teu filho. Olha o rancor manifesto aí. Ele não diz vem o teu irmão, meu irmão, perdão. Ele diz esse teu filho vem, e o Senhor faz festinha para ele. Agora ele vai começar a conhecer um pouco mais de quem era seu pai. E o pai diz para ele: meu filho, você sempre está comigo. O que está acontecendo? Você não me conhece. Você mora comigo, mas não tem um relacionamento comigo. Muita gente mora na casa do Senhor, mas não tem um relacionamento com o Senhor. Muita gente está na casinha da religião, mas não tem um relacionamento com Jesus. Muita gente está na casinha presbiteriana. Vou falar dos outros não, vou falar de nós. Os outros são os outros. Muita gente está na casinha presbiteriana, mas não tem um relacionamento com Jesus, não tem um relacionamento com o Pai. E aí o pai dele vai revelar para ele uma coisa que ele devia saber, mas ele não sabia. Tudo o que é meu é teu. O que o pai está dizendo para ele? Meu filho, você está reclamando do quê? Você era o único herdeiro, você é o único herdeiro, seu irmão
é a sua herança. Você que sempre está comigo, tudo que é meu é seu. O pai dele está dizendo: meu filho, você é meu filho, você não precisa pedir cabrito, fosse lá e pegasse, e se alegrasse com seus amigos. Esse é mais um que queria merecer o que o pai tinha, e a gente não merece. E o pai está dizendo: meu filho, você não merece, mas você já podia ter pegado. Quantos estão dentro da casa do Senhor e não conhecem o pai, o caráter do pai? Já é nosso, e a gente não se apropria daquilo. A oração é nossa, e a gente não se apropria das bênçãos em oração. A palavra é nossa, e muita gente não sabe o que o pai tem para ele, simplesmente porque não lê a palavra, então ele não sabe os benefícios que ele tem, ele não conhece o caráter do pai, e aí depois ele acha difícil crer em Deus como pai. É porque você não conhece o pai, é porque você não conhece o pai verdadeiro, o pai por excelência, que nos molda enquanto pais, para quem nós devemos estar olhando para aprender a ser pai, eu e outros pais aqui, outros que serão pais. Nós precisamos buscar intimidade com o pai, queridos, para aprender quem é o pai. Não paute a paternidade de Deus pelos pais que você conhece aí, ou pelo pai que você tem, porque o Senhor é muito melhor que isso. Não paute a paternidade de Deus por mim como pai, porque eu preciso melhorar muito, mas o pai não. Não paute a paternidade de Deus pela vida que você teve com o seu pai, pelo relacionamento que você teve ou não teve com ele, porque o Pai Celeste não é como muitos dos nossos pais. Mas glória a Deus, há pais que se esperam no Pai Celeste e estão tentando melhorar cada dia. Mas entenda que o Pai Celeste é absolutamente maravilhoso, e relacionar-se com Ele muda a nossa vida. O Pai Celeste é aquele que vem ao nosso encontro. O Pai Celeste é aquele que nos dá dignidade que nós não tínhamos, nos dá honra que nós não tínhamos, nos dá perdão que nós não merecíamos. O Pai Celeste é aquele que já nos deu a sua herança, e o filho ficou em casa e não entendeu, e nós já podemos nos apropriar dela, e às vezes não nos apropriamos porque a gente ainda não está conhecendo o caráter do Pai. Você sofre com muitas coisas, você não chegou diante do Pai e falou com Ele. Como, pastor? Em oração. Rasga o coração. Para de fazer orações mecânicas. Para de conversar com Deus como se você estivesse conversando com alguém distante. Ele está aqui. Conta para Ele, se o outro está doente, mas Deus já sabe. Ele sabe, você não. É terapêutico. Você toma consciência de quem você é, do que você está fazendo, e de como Deus é maravilhoso, e como Ele responde orações. Esse é o ponto. O Pai já sabe. Quer saber do que é mais maravilhoso? O Pai já sabia como o filho que foi embora ia voltar, mas Ele o acolheu mesmo assim. Ele já sabia. Ele esperava aquele dia. Ele já tinha o anel preparado, ele já tinha sandália guardada, ele já tinha o novilho cevado, ele já tinha a festa pronta. Ele sabia em que estado seu filho voltaria, mas não importa, era seu filho. Ele é pai, ele o ama, ele o ama, ele o ama. E o diabo vai tentar colocar na sua mente: não se volte para Deus porque você não merece, mas volte-se a si mesmo. O Pai sabe em que estado você volta, e ainda assim Ele nos ama. Um pai faz isso. Eu gosto de ouvir o Hernandes contar a história do grande pregador Tim Simbala, que o grande pregador que era, levou muitos a Cristo, mas a sua filha na juventude se perdeu, foi para o mundo. Mas um dia uma irmã movida pelo Senhor disse assim: gente, nós estamos vendo a luta do pastor, a angústia do pastor, e nós nunca oramos, nós nunca clamamos pela vida do nosso pastor. E naquele culto, naquela noite, naquele domingo à noite, eles clamaram pela vida da filha do pastor que havia se perdido. E todos foram para casa, e o pastor foi para casa, e de madrugada alguém bateu na porta. Era sua filha voltando para casa.
E ele a abraçou, e ele recebeu. E ela estava num estado deplorável, mas não importa, ele sabia que ela ia voltar assim. Mas ele a acolheu, porque ele é o pai que a ama. Isso não gera em nós direito de fazer tudo o que quisermos para depois voltar esmulambados, porque o pai nos ama. Isso só nos revela quem é o pai que a gente não conhece. Às vezes duro, às vezes corrigindo duramente, mas é aquele que ama e que vai receber de volta. O diabo vai tentar te dizer: não se derrame diante do pai que você não merece. A sua consciência vai tentar te dizer: oferece trabalho para o pai porque você não merece graça. Mas o Senhor vai te abraçar, te pôr um anel no dedo e te dizer: eu tenho graça para te dar, prodigamente, abundantemente. Esse é o Pai. E já passou da hora da igreja do Senhor se aprofundar em conhecer esse Pai. Eu acho que o meu chamado veio, claro que foi Deus que deu, mas porque a igreja reconheceu, porque na verdade sempre gostei de estar na casa do Senhor. Eu nem sabia que eu ia ser pastor, mas era um privilégio estar ali todo dia. É um privilégio ser acolhido pelo Pai. É um privilégio ser transformado pelo Pai. E isso encheu meu coração. O chamado veio muito depois disso. Eu não te falo com intimidade com Deus porque eu sou pastor. É o contrário, eu sou pastor porque o Senhor me alcançou antes. E ainda que eu não tenha toda a visão do Senhor, eu vi no Senhor coisas maravilhosas que me fizeram querer trabalhar com Ele. Eu sei que existe pastor que não conhece intimidade com o Pai e não aprendeu muita coisa sobre o Pai, mas não deve ser assim. E eu sei que tem muito crente que não sabe nada do Pai, só está sentado na igreja, mas não deve ser assim. Você deve servir porque você agora conhece o Pai com intimidade, sabe que Ele é um Pai pródigo em perdoar, um Pai pródigo em te dar dignidade, um Pai pródigo em te transformar, um Pai pródigo em te dar herança que você nem merece, mas Ele derrama sobre você. Esse é o Pai que se revela nas Escrituras para aquele que crê. Para aquele que crê. Eu tenho uma herança preparada no céu, uma coroa, um novo nome. Talvez eu me chame Gilberto, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você vai ter um novo nome, uma nova identidade. É um novo Gilberto lá no céu. Eu tenho um trono para me assentar, sim, porque reinaremos com Cristo. Lá tem uma morada preparada para mim. Eu tenho uma herança e eu não a mereço, mas esse é o Pai. Esse é o Pai. Como não crer e não amar um Deus dessa maneira? Como não crer num Deus assim? O que você está fazendo? Será que você está vindo à igreja apaticamente, só domingo após domingo, e acha que está bom? Não está. Nosso Deus é um Deus relacional. O Pai cuida da gente, mesmo quando as coisas parecem ter saído do eixo. O Senhor vem e transforma a consequência do pecado em uma coisa que nos abençoa lá na frente. Ele faz brotar a vida da morte. Ele faz brotar rosa na sequidão. Ele faz brotar um salvo onde só havia perdição. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior, o pecado não pode suportá-la. O pecado é sufocado por ela e morto. É isso que um crente é. É isso que um crente precisa conhecer. É essa identidade que um crente precisa ter. E é esse o relacionamento que ele tem que ter com o Pai. Um relacionamento de quem volta e é abraçado pelo Pai. Esse é o Pai. Tem tanta gente frustrada com pais aí porque não conhece o Pai verdadeiro. Tem tanta gente trabalhando contra Deus e contra tudo aquilo que se diz Deus, que se refere a Deus.
É porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. É porque eles não conhecem a intimidade do Deus verdadeiro. Só a graça, hein? Só sei lá o que é isso. Eles não conhecem o Deus verdadeiro. Essas coisas não passam à toa, não, tá? Essas coisas passam para te desconcentrar. Mas mantenha sua mente firme nisso que nós estamos dizendo. E mantenha seu coração sensível ao Espírito Santo de Deus. O Senhor quer intimidade com você. Ele não precisava, mas Ele quer. O Senhor quer seu coração. Ele não precisava, mas Ele quer. E o Senhor te abençoa prodigamente. Ele não precisava, mas Ele quer. Assim é o Pai. E quem o conhece? Quem o conhece? Quem o conhece? Quer voltar para casa todos os dias? Porque é melhor ser escravo na casa do Pai do que ser teoricamente livre nesse mundo. Porque nesse mundo você morre no pecado achando que está livre. E na casa do Pai você se torna filho achando que ia ser escravo. Porque Ele tinha direito, Ele nos comprou na cruz. Mas nós éramos vendidos à escravatura. Agora somos filhos. E o Pai nos ama muito. E eu queria que você fechasse seus olhos e entendesse tudo isso. O caráter do Pai é maravilhoso. Eu queria que você pensasse na sua condição. Se é o pródigo que saiu de casa, ou o pródigo que nunca saiu de casa. Se é o pródigo que saiu de casa, considerando seu pai morto, ou você é o pródigo que ficou em casa e ainda assim não conhecia seu pai porque você estava morto. Eu não sei, espero que você não seja mais nenhum desses. Mas espero que você se aprofunde em conhecer o Senhor, o caráter do Deus a quem nós servimos. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração e que você esteja sensível a Ele. E se você deseja se aprofundar em conhecer mais o caráter do Senhor, se você deseja, se você se sente o filho que saiu de casa e pediu herança, e deseja se derramar diante do Senhor, abre seu coração para Ele. A gente vai orar junto, fica de pé nesse lugar. Se você ouviu tudo isso e sentiu aquele filho que ficou em casa e estava morto dentro de casa sem conhecer o Pai, mas você quer se aprofundar em conhecê-lo, fique de pé, vamos orar juntos. Se você deseja se aprofundar em conhecer mais o Pai, ter mais relacionamento com Ele, vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Eu preciso conhecer mais o Pai todos os dias, cada dia. Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena render o coração a Ele. Voltar para casa e dizer: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, mas eu não quero oferecer serviço. Eu quero me oferecer ao Senhor. Renda seu coração, sua vida. Não seja um religioso, seja um filho. Deus não precisa de religiosos, porque Ele nem precisa da nossa adoração. Ele recebe porque Ele quer, Ele tem prazer porque Ele tem. Ele nem precisava, Ele se basta. Não seja um religioso, seja um filho. Não seja um filho que está na casa do Pai e não tem intimidade com o Pai. Busque intimidade com o Pai. Abre seu coração. Não tem lugar melhor para se estar do que envolvido nos braços do Pai, com um anel no dedo, uma sandália nos pés, e o Pai jubiloso de alegria dizendo: maravilha, façam festa, o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu estive morto e o Senhor me reviveu. Eu estive perdido e o Senhor me encontrou. E eu espero que Ele esteja operando isso em muitos corações nessa noite. E abrindo corações e mentes de religiosos, para que estes se aprofundem em conhecer o Pai de verdade, sem estar mortos dentro da casa do Pai, mas vivos. Pai, visita o teu povo, visita a tua herança, visita a tua igreja, quebra-nos
todo orgulho e pecado. E dá-nos o privilégio de sermos envolvidos nos teus braços cada dia, de conhecer a tua palavra, de ouvir a tua voz, de nos prostrar diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve e tem prazer e alegria em atender a oração dos teus servos. Dá-nos a compreensão de que rasgar o coração é a melhor coisa que a gente faz, porque nós vamos receber o que precisamos, nem sempre o que queremos, porque como bom pai, o Senhor não dá ao filho tudo o que o filho quer, mas dá ao filho tudo o que o filho precisa. Que a gente se achegue ao Senhor com essa convicção, com a convicção de que o Senhor não está distante lá no céu, mas está aqui e mora no meu coração, no meu, o indigno que o Senhor alcançou, resgatou, abraçou e quis habitar em mim, na pessoa do teu Santo Espírito. Que a gente possa chegar diante do Senhor sabendo que o Senhor é Deus íntimo, pessoal, que conhece as minhas entranhas, conhece meu coração, conhece meus ossos, minha substância ainda informe. Não importa onde eu habite, o Senhor ali estará, e eu posso rasgar meu coração. Eu posso morar no alto da montanha, o Senhor vai estar ali. Eu posso morar no fundo do vale, o Senhor estará ali. E eu posso rasgar meu coração em todo lugar, e o Senhor não me abandona. Perdão, Pai, pelas vezes que eu estive longe do Senhor, pelo tempo que eu estive longe do Senhor, porque nunca foi o Senhor que me abandonou, mas eu. Obrigado, porque o Senhor é o Pai que não nos abandona. Pai, eu não quero mais, de modo interesseiro, buscar aquilo que te pertence. Eu quero o Senhor, quero pertencer ao Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Pai, o Senhor é meu maior tesouro, o Senhor é meu maior bem, ou eu sou do Senhor, mas enfim, é isso. Quebra o teu povo, aviva a tua igreja, muda o coração, que possamos conhecer o caráter do Pai que o Senhor é. Ah, Jesus, e que nos alegremos com isso, não importa o que o mundo diz, que nos alegremos e nos deleitemos na tua paternidade, Pai. Visita-nos, ó Pai, visita-nos, Filho Jesus, Salvador nosso, visita-nos, Espírito Santo de Deus, que possamos mergulhar nas águas mais profundas da intimidade do relacionamento com o Senhor. Faz isso com cada coração nessa noite, em teu nome, Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.